Graça e paz, irmãos. Bom dia. Mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade e neste dia, de 5 de 5 de julho de 2020, nós, se for da vontade do Senhor, estaremos no estudo de Hebreus capítulo 7. Então, oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta escola dominical, Senhor. Te pedimos pela tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos que o Senhor abençoe grandemente o teu povo, fortalecendo, cuidando, curando, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus que possamos passar, ó Pai, por este momento que temos vivido, Senhor Deus, e ao final dele possamos, como aqueles que crescem na tua presença, louvar e engrandecer o teu nome. Sabemos, ó Pai, que muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades, mas nós também cremos, ó Pai, que é o Senhor que sustenta, que é o Senhor que nos segura pela mão direita, Senhor. Ó Deus, te pedimos, ó Senhor Deus, por essa escola dominical, por esse estudo em Hebreus, que nós verdadeiramente, Senhor, possamos crescer neste material tão rico, ó Pai, que o Senhor inspirou e guardou para que chegasse até os nossos dias. Nós te pedimos, abençoa nossos corações, nos prepara, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos aqui para Hebreus capítulo 7 e a palavra de Deus nos diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação rei de justiça, e também depois rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento,
Porque certamente há aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que ele disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, queridos, esse aqui é o texto de nossa consideração. Então, um apanhado geral sobre ele é de que mostrar que o sacerdócio de Melquisedeque era uma figura do sacerdócio de Cristo e que o sacerdócio de Cristo ele é superior ao sacerdócio de Arão, né? Então, para nós podermos entender um pouco mais sobre Melquisedeque, vamos ler novamente Gênesis capítulo 14, já que o foco já tem sido o ministério de Melquisedeque já em algumas escolas, algumas aulas de escola dominical, já há algumas semanas. Então, Gênesis capítulo 14, versículos 17 a 20, diz assim: E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, rei do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então nós temos aqui esse trecho que ele vai trazer algumas informações justamente sobre esse assunto que o autor do livro de Hebreus ele insiste tanto, porque ele vê a necessidade realmente dessa insistência para que houvesse o crescimento, houvesse o entendimento dos seus leitores. Então nós vemos aqui nesses dois trechos algumas perguntas, né? Mas antes de respondermos essas perguntas, vamos ver o que é que acontece nesse trecho aqui de Gênesis. Então, Abraão, ele vai ali para libertar o seu sobrinho, Ló, e ele volta vitorioso da batalha, e Melquisedeque vai ao seu encontro, vai ao encontro de Abraão e, primeiro, ele oferece pão e vinho, né? Semelhança com nossa ceia não é mera coincidência, tá certo? Mas também era um alimento comum daquela época, então não podemos apenas levar pelo lado simbólico, era normal, né? Até por uma questão mesmo de dar força aos que voltavam de batalha. Segundo, a segunda coisa que ele faz, ele abençoa Abrão, isso é muito importante. Terceiro, ele bendiz o Deus Altíssimo, o Deus que ele servia, o Deus também de Abrão. E quarto, ele recebe dízimos de Abrão. Então essas coisas, elas de uma maneira mais profunda ou não, esses 4 pontos eles serão vistos lá em Hebreus capítulo 7, tá certo? Então, vamos lá. Versículo 1 nos diz que Melquisedeque, ele era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. E ele diz
que isso era muito importante. O autor de Hebreus ele diz, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então, ele bate na tecla de que Melquisedeque, ele detinha os dois postos. Não era uma coisa tão incomum naquela época, que reis de cidades-estado, eles tivessem as duas funções, tanto do sacerdócio quanto de monarca, né, de rei daquelas cidades-estados, daquelas regiões que estavam sempre ali. E o que é que ele faz? Ele exalta a Deus, ele mostra sua superioridade pelo fato de que foi Melquisedeque que abençoou Abrão. Né? Ele vai ao encontro de Abrão e o abençoa. Aqui o autor de Hebreus ele já começa a desenvolver aí o seu pensamento acerca da superioridade de Abrão, ou de Melquisedeque sobre Abrão. Tá certo? Que cidade é essa? A cidade de Salém, que nós vemos nesses dois trechos. Não há um consenso sobre que cidade é essa, mas a maioria dos estudiosos creem que Salém é a antiga cidade que hoje nós chamamos de Jerusalém, tá bom? No versículo 2 nós vimos o seguinte, a quem também Abrão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz. Abraão, ele reconheceu o direito de Melquisedeque de receber dízimos. Então, ele reconhece a superioridade do ministério, a superioridade de Melquisedeque sobre ele, o próprio Abraão. Isso é bastante interessante. E ele também aqui ele faz uma interpretação dos nomes envolvidos. Tanto o nome do próprio rei, Melquisedeque, que significa rei de justiça, como ele também faz aqui uma interpretação do nome da cidade que Melquisedeque era soberano, Salém, que significa paz. Então ele diz, olha, primeiramente por interpretação rei de justiça e depois rei de Salém, que é rei de paz. Ele faz essa interpretação e já deixa isso mastigado para os seus leitores, tá certo? Em Efésios, capítulo 2, versículo 14, Paulo chama Jesus de nossa paz. Assim, como Jesus é a nossa paz, ele também pode prometer paz, como realmente ele prometeu, por exemplo, em João, capítulo 14, versículo 27. Então, João, capítulo 14, verso 27, diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Temos também em João capítulo 16, versículo 33, que diz assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós vemos aqui o rei Melquisedeque, ele, no seu próprio nome, rei de justiça, e como rei de Salém, significa paz, ele é rei de paz. A justiça, portanto, ela é a base de qualquer paz verdadeira. Nós temos paz com Deus em virtude da justiça perfeita de Jesus ter providenciado esta paz entre nós e Deus. A justiça de Jesus e o seu sacrifício perfeito, sua ressurreição ao terceiro dia. Então isso nos dá essa possibilidade de termos paz com Deus mediante a justiça, a vida justa, perfeita, imaculada de Jesus, enquanto esteve aqui entre nós. O versículo 3 diz assim, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O autor de Hebreus ele cita o fato de que a Bíblia ela silencia sobre a genealogia de Melquisedeque, ou seja, não são mostrados nem seus ascendentes nem seus descendentes.
E a pergunta que fica é, já que nós não sabemos qual é a origem de Melquisedeque, nem conhecemos os seus descendentes, quem era essa figura? Quem era essa figura sobre quem há um relato de um encontro tão maravilhoso com Abraão, e depois o autor de Hebreus, séculos e séculos depois, gasta tanto tempo para explicar, e ele aqui é atribuído a Jesus, né? Como sendo da mesma ordem, a ordem de Melquisedeque. Algumas pessoas querem dizer que Melquisedeque é Jesus pré-encarnado, ou seja, aquelas manifestações, aquelas teofanias nas quais Jesus se mostra antes de sua encarnação para algumas pessoas, já nesse processo mesmo de autoesvaziamento. É improvável que seja Jesus, pelo fato de que aqui no versículo 3 diz que ele é feito semelhante ao Filho de Deus. Essa palavra aqui, semelhante, na língua original, no grego, ela dá a ideia realmente de comparação entre duas pessoas distintas. Então, se são duas pessoas distintas, logo, Melquisedeque ele não é o Cristo pré-encarnado. Outros gostam de acreditar que talvez seja Sem, porque quando nós olhamos o tempo de vida de Sem, um dos filhos de Noé, nós vemos que ele tinha tempo de vida suficiente para ter alcançado Abrão. Mas existem alguns pontos que jogam por terra também essa teoria de que Melquisedeque, na verdade, seja também Sem, um dos filhos de Noé. Porque a Bíblia relata a genealogia de Sem. Nós sabemos quem é o pai de Sem, Noé, e nós sabemos quem são os filhos, porque eles são relatados também nas genealogias ali de Gênesis. De modo que aqui nós encontramos no versículo 3 dizendo que é sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim de vida. Nós sabemos quando Sem morreu, porque fala o tempo de existência de sua vida e, portanto, também não pode ser Sem. O escritor ele usa o silêncio para mostrar que Melquisedeque é uma figura de Cristo e que seu sacerdócio é eterno. O versículo 3 diz, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, em Cristo Jesus, Melquisedeque é como se Melquisedeque permanecesse sacerdote para sempre. Isso é muito importante porque mostra que o sacerdócio de Jesus é eterno. Não é algo que é só durante esse tempo antes do novo céus e da nova terra. É eterno. E nós vemos que por esses motivos que nós encontramos no próprio versículo 3, Melquisedeque ele não pode ser Jesus pré-encarnado, nem tampouco Sem, filho de Noé, porque as informações não batem, tá certo? No versículo 4 nós encontramos o seguinte, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abrão deu os dízimos dos despojos. Novamente nós vemos aí a superioridade, porque é Abraão que dá os dízimos, né? Em Romanos capítulo 4, versículo 11, nós encontramos também um pouco de informação sobre isso. Romanos capítulo 4, verso 11 diz assim: E recebeu sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Aqui falando de Abraão. E o versículo 16 diz assim: Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então a superioridade do ministério de Melquisedeque sobre Abrão é demonstrada aqui. O que nós vemos aqui em Romanos, lançar luz, é que há uma superioridade não só sobre Abrão, mas também sobre todas as pessoas que são salvas pela fé. Porque no final das contas é o ministério, é o sumo sacerdócio de Jesus Cristo que providencia e que provê
para todas as pessoas que pela fé são salvas, e essa salvação maravilhosa. Então, o que nós vemos tanto em Hebreus quanto em Romanos, e em virtude do relato lá de Abraão, é que realmente é pela fé, e que o sacerdócio de Jesus, ele é superior ao sacerdócio de Melquisedeque. Tá certo? Versículo 5 diz assim: e os que, dentre os filhos de Levi, recebem sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Então, versículo 5. O escritor cita Números capítulo 18, versículos 26 e 27, para mostrar que os sacerdotes, segundo Arão, eles tomam dízimos. Era a lei, mas Abraão deu a Melquisedeque espontaneamente. Então, dois pontos aqui que o escritor de Hebreus ele leva em consideração. O primeiro é que o fato de que Abraão ele deu os dízimos a Melquisedeque. E o segundo ponto é que este ato de dar o dízimo a Melquisedeque foi espontâneo, que é diferente do que acontece no sacerdócio levítico. Porque aos descendentes de Arão é oferecido o dízimo por ordem, por imposição da lei, diferente do que Abraão fez, que foi espontaneamente. É óbvio que isso aqui nos ensina muita coisa sobre a manutenção da obra hoje em dia, a manutenção do nosso trabalho no Senhor, porque muitas pessoas, elas não querem dizimar, elas não querem hoje, por exemplo, contribuir para a obra. E muitos contribuem não com o coração alegre no amor da contribuição, mas sim por imposição, porque acreditam que está na Bíblia, que é bíblico dar o dízimo, e ali dá ali daquele jeito. Mas não é uma doação espontânea. Né? E é assim que deve ser, uma doação espontânea, porque no final das contas é o Senhor que nos dá todas as coisas e nós somos apenas administradores daquilo que chega em nossas mãos. Os versículos 6 e 7 de Hebreus diz assim: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abrão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Como a genealogia é algo importante para os hebreus, então aqui o autor ele está começando a justificar, ele não só pegar o significado, mas também justificar porque aqui alguém cuja origem não está escrita na Bíblia, não está descrita na Bíblia, e cujos descendentes também não são descritos, como é que esse alguém é tão importante a ponto de ser apontado como um superior a Abraão? Né? O que é que ele faz? Ele mostra que mesmo assim foi Abraão que deu os dízimos. A prova de que, neste caso específico, a necessidade de genealogia ela pode ficar de lado é o fato de que Abraão reconhece a superioridade de Melquisedeque. Abraão dá o dízimo e não só dá o dízimo, mas ele dá o dízimo de maneira espontânea. Não, é algo pré-lei. Né? Então, isso mostra a necessidade de que ele começa ali, o escritor de Hebreus, ele começa a imaginar que talvez alguém que lesse o que ele estava escrevendo, talvez ele quisesse contestar alguma coisa, levar em consideração os costumes e os valores judaicos, já que ele escreve para uma comunidade de uma igreja cristã, sim, só que aparentemente com uma predominância judaica ou até uma totalidade de judeus convertidos. Ele começa a imaginar alguém que pudesse contestar o que ele estava falando. O que é que ele faz? Ele já começa a responder possíveis contestações. Ele diz, olha, não se preocupe com o fato de que ele não tem genealogia, porque sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, Abraão ele reconhece a superioridade de Melquisedeque. Né? E a superioridade de Melquisedeque, como nós
já temos visto desde o final do capítulo 4, não é uma superioridade de Melquisedeque por causa de Melquisedeque em si, mas pelo fato de que ele tipifica, ele simboliza o sumo sacerdote perfeito que veio 2000 anos atrás, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. O versículo 8 nos diz: e aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Um contraste entre o sacerdócio dos descendentes de Arão, ou seja, dos levitas, é que eles morrem. O sacerdócio de Arão, ele finda com a morte do próprio Arão, é passado para os seus descendentes e assim sucessivamente, e está sempre precisando de uma renovação de sumos sacerdotes, em virtude de que eles morrem. Né? Aqui, esse livro ele foi escrito ainda antes da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Portanto, ele coloca os rituais que aconteciam no templo aqui, ele escreve aqui no tempo presente, os verbos estão sempre no presente, porque aconteceu antes da queda de Jerusalém. E ele faz esse contraste, então, mostrando aqui no versículo 8, que porém, a parte 2, aquele de quem se testifica que vive. É um contraste entre o fato de que aqueles sumos sacerdotes, eles morrem, permanecem mortos, seus descendentes é que precisam tomar seu lugar. Jesus morreu e ressuscitou. Então, ele não só vive, não é só dito que ele vive, mas existe também uma testificação. Ou seja, aqui o autor de Hebreus está levando em consideração que há testemunhas que comprovam que viram Jesus ressurreto, que estiveram com ele. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo dizendo que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Né? Então, ele vive, Jesus vive. Essa é uma distinção entre esses dois sacerdócios. O versículos 9 e 10 diz: e, para assim dizer, por meio de Abrão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, a conexão e o não individualismo exagerado, ele é colocado aqui nesses dois versículos. É totalmente diferente daquilo que nós vemos hoje em dia. Um individualismo exacerbado, um individualismo no qual algumas pessoas elas se dissociam totalmente até de seu pai e sua mãe. Aqui o autor de Hebreus ele está dizendo que Levi ele deu dízimos ao Melquisedeque pelo fato de ele estar nos lombos de Abrão. Ora, entre Abrão e Levi, existe uma distância aí de mais de 400 anos. Mas o autor de Hebreus diz que nas entranhas, ou seja, pelo fato de ser um descendente de Abrão, é como se Levi, através de Abrão, tivesse dado dízimos a Melquisedeque. Isso é tão diferente do que a gente vê hoje em dia, de pessoas realmente buscando um individualismo exagerado, infelizmente muitas vezes se dissociando totalmente até de sua família. Né? Traz inclusive até um aprendizado para a gente sobre os desigrejados, né? As pessoas hoje em dia que querem achar que podem viver um evangelho sem uma comunidade, viver um evangelho sem uma igreja fixa. Tem gente que se orgulha de dizer que frequenta mais de uma igreja, que não se prende a nenhuma, como se isso fosse um cristianismo eclesiástico. Esse não é o cristianismo que Jesus ensina. Né? A palavra de Deus nos fala de estar junto mesmo, de sofrer as consequências de estar junto, né? De caminhar junto. Isso é importante, isso é bíblico. Né? O escritor ele localiza Abrão em Levi. O versículo 11 diz assim, versículo 11, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então, o versículo 11, ele mostra o sacerdócio levítico
mostra que o sacerdócio levítico não é um sacerdócio perfeito, né? Sob ele o povo recebeu a lei. Mas assim, qual é o objetivo da lei ou qual é a utilidade da lei? A utilidade da lei, como nós vemos lá em Romanos, vamos ver aqui Romanos capítulo 7, nós temos aqui uma boa ideia do objetivo da lei, como descrito aqui em Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, o que nós estamos vendo aqui é que o objetivo da lei não é a purificação. O objetivo da lei é mostrar para a pessoa o quanto ela é pecadora. A lei não purifica, a lei não justifica, a lei aponta. Ela aponta, aqui no caso o exemplo que Paulo está dizendo, que Paulo não se reconheceria como alguém que cobiçava outro alguém ou alguma coisa se a lei não estivesse dizendo, olha, isso é pecado, não, a cobiça é pecado. Então, como a ordem de Arão é uma ordem que está dentro da lei, o autor está dizendo que era necessário um sacerdócio perfeito, um sacerdócio que não fosse vinculado à lei. Então, esse sacerdócio que vem para substituir o sacerdócio levítico é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, de alguém que começou uma ordem antes da lei ser entregue, porque Melquisedeque viveu mais de 400 anos antes da lei ser dada a Moisés. E também pelo fato de que Jesus, ele viveu, ele cumpriu toda a lei, portanto, ele é 100% justo, ele é 100% puro, ele é imaculado, como nós vamos ver, inclusive, nos versículos seguintes. Tá bom? Versículo 12 nos diz assim, Romanos 7, 12. Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei, como é de Deus, ela é perfeita. Então, o que é que ele vai dizer aqui? Ele dá essa informação de que o sacerdócio levítico precisava de um substituto pelo fato de que é um sacerdócio imposto pela lei. Ele começa a imaginar que talvez alguém dissesse, então você está dizendo o quê? Que a lei não presta, que a lei não é boa? Aí, imaginando que alguém contestasse com esse tipo de argumento, ele já vai logo dizendo no versículo seguinte, que é o versículo 12. Assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, essas três características de santidade, justiça e bondade são três características da lei, mas que não desfazem o fato de que ela aponta, ela não justifica, ela não purifica, ela aponta para mim, aponta para o meu pecado, dizendo, eu sou pecador. Ela olha para mim e me diz, Luciano, você é pecador. Por causa disso, disso, disso e disso, que desde a mais tenra infância até o último dia da sua vida, até o dia da sua morte, você tem feito isso, isso e isso, por isso você é pecador. É por isso que é necessário que haja um mediador. É por isso que é necessário que haja alguém que interceda por nós. Tá certo? Então, como os versículos de 9 a 11 podem dar a entender que o autor estivesse dizendo que a lei não prestava, no versículo 12 ele vai logo jogar esse pensamento por terra. E eu não estou dizendo que a lei não presta. Pelo contrário, ela é santa, justa e boa. Versículos 13 e 14 dizem, Logo, tornou-se-me o bom em morte. Hebreus, que eu ainda estava aqui em Romanos, tá certo? Hebreus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim,
Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. E visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então ele vai novamente imaginar aqui alguém contestando suas palavras, dizendo, mas sacerdócio é só pela tribo de Levi. Tá certo? Então o versículo ele diz o seguinte: Jesus pertence a outra tribo, que é a tribo de Judá. Mas a ordem de Melquisedeque, ela era predita. Ou seja, por mais que o sacerdócio conhecido, ou mais comum fosse aí o sacerdócio, o mais comum não, o único sacerdócio fosse o sacerdócio de Levi, ele vai levar em consideração aqui um outro ponto. Os versículos 13 e 14 dizem assim: porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Tá certo, ele realmente imagina aqui alguém contestando o que ele está escrevendo, mas ele vai dar uma resposta para isso daqui a pouco, tá certo? Realmente, a tribo sobre quem o Senhor falou de sacerdócio foi a tribo de Levi. Isso é verdade. Sobre a tribo de Judá, não se fala de sacerdócio, se fala de reino, se fala de cetro. É o que nós vemos, inclusive, Davi como o rei mais famoso, o rei mais icônico, o rei mais tido como o ideal, segundo o coração de Deus. Ele é procedente da tribo de Judá. Mas vamos adiante e nós vamos ver a explicação que ele começa a dar. Versículos 15 e 16. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Então ele começa a dar aqui a argumentar o seguinte: olha, se você acha ainda que o argumento contra o sumo sacerdócio de Melquisedeque, o sumo sacerdócio de Jesus, em virtude de eles não serem da tribo de Levi, esses sacerdotes, esses sumos sacerdotes levitas, eles pecavam. Mas este sumo sacerdote Jesus, ele tem uma vida incorruptível. Então, Jesus ele tem um direito ao cargo de sumo sacerdote pelo mérito e não apenas pelo nascimento tribal. Aqueles homens, merecendo ou não, e no que se refere à última análise, no que se refere à lei, nenhum deles merecia, por causa de suas vidas como pecadores, mas somente pelo fato de terem nascido da tribo de Levi, eles eram sacerdotes, sumos sacerdotes. Já Jesus não, ele tem direito ao cargo pelo mérito. E aí os versículos 17 a 19 vão dizer o seguinte: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Aqui ele traz ele volta àquele primeiro argumento, que ele torna como se fosse um segundo argumento para esse tipo de contestação. É como se ele imagina, aqui voltando a relatar, né? Ele imagina alguém ainda insistindo: mas Melquisedeque não era da tribo de Levi, mas Jesus não é da tribo de Levi. Então ele vai dizer aqui novamente: olha, são três declarações sobre a lei. A lei é abrogada, a fraqueza, pelo fato de que a lei ela não consegue purificar, ela apenas aponta, e no que se refere à salvação, a sua inutilidade, ou seja, ela não salva. Ela aponta que alguém está perdido, que alguém está condenado. Então, existe esse ponto que ele precisa ser visto. Mas algo nos salta aos olhos aqui no versículo 17. Nos leva novamente, como nós temos ido nos últimos domingos, sempre ao Salmo 110. Então, vamos lá novamente ao Salmo 110.
Salmo 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio, ou o sumo sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não está dentro da lei, ele é um ponto que é depois que a lei foi entregue, está no livro dos Salmos, mas que também é a palavra de Deus inspirada, tá certo? Então, e mostra que o sumo sacerdócio fora da tribo de Levi é um sumo sacerdócio aceito e ainda diz que é um sacerdócio eterno. Por isso ele cita, aqui no versículo 17, novamente, ele cita o Salmo 110, versículo 4, pela importância de deixar bem claro para qualquer contra-argumentador que a ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a qual Jesus exerce o seu sumo sacerdócio, ela é uma ordem de acordo com a vontade de Deus. Então, se a lei não aperfeiçoa, ela apenas aponta, como diz o versículo 19, então uma melhor esperança é apresentada como estímulo para nós nos apresentarmos a Deus. Aqui o versículo 19 finaliza assim dizendo, pela qual chegamos a Deus. Então essa esperança, uma melhor esperança, como diz o versículo 19, nos mostra que por essa melhor esperança nós podemos nos aproximar do Senhor. Versículos 20 e 21 dizem assim, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele está citando novamente lá o Salmo 110, versículo 4. E ele aqui cita, ele realmente cita esse versículo de maneira integral, o versículo 4 lá do Salmo 110, porque ele quer mostrar que o sumo sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, ele surge inclusive sob juramento. É o Senhor que jura. Né? Não é uma garantia dupla. Não só é profético, não só está escrito, mas está escrito sob juramento. Tá certo? A intenção é, só a palavra de Deus já é suficiente para que o que é dito seja cumprido, para o que é ordenado seja tido como santo, puro e bom. E quanto mais quando, além de ser a palavra de Deus, ser com juramento. Né? Essa é a ideia dele. Tá certo? Então, mostrando isso aí. Versículo 22. Diz assim o versículo 22. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Jesus é o fiador, ou seja, ele é aquele que garante, ele é aquele que dá a garantia, ele é aquele que produz o ponto principal, que é a garantia de que aqueles que pela fé confiam nele, pelo seu sumo sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, realmente sejam salvos. 23 e 24 dizem assim, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ele volta ao argumento de que os sumos sacerdotes, segundo a lei, eles morrem, por isso eles são substituídos, e o que o sumo sacerdócio de Jesus é um sumo sacerdócio que garante perfeitamente a salvação daqueles que confiam nele, em virtude de que ele morreu e ressuscitou, portanto, o seu sumo sacerdócio permanece para sempre. Tá? 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A salvação perfeita é por causa da obra perfeita e por causa de uma intercessão eterna. A salvação que Jesus, como sumo sacerdote, oferece é uma salvação perfeita porque a sua obra é perfeita. Ele pode salvar perfeitamente porque o seu sumo sacerdócio é perfeito por causa de uma vida perfeita. E continua, versículos 26 e 27, dizem assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo,
inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Ora, aqui ele vai mostrar características do sumo sacerdócio de Jesus, que são 6 características: santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, mais sublimes do que os céus, e aquele que faz uma oferta única. Né? Então, o que é que ele vai levar em consideração aqui? Que uma outra característica que separa, que faz uma distinção entre os dois sumos sacerdócios, é o fato de que aqueles eram pecadores, mas este com essas características de perfeição que podem garantir uma atividade perfeita. Jesus tem uma atividade de sumo sacerdócio perfeita pelo fato de que essa atividade ela é santa, inocente, imaculada, separada dos pecadores, porque o fato de que ele é mais sublime do que os céus e que ele precisou oferecer apenas uma oferta para que essa oferta fosse eternamente aceitável, não precisa de repetição, e ele, quando ele oferta, ele não oferta para perdão dos seus próprios pecados, ele oferta para perdão dos pecados daqueles por quem a sua morte foi levada a cabo, em favor daqueles a quem a salvação é direcionada. Então, ele é santo, ou seja, separado do pecado, inocente, que significa sem culpa, sem dolo. Ele é imaculado, que significa incorruptível, ele não pode se corromper, não existe corrupção em Jesus. Separado dos pecadores, ele é igual aos homens, porém separado dos homens no que se refere ao pecado. Mais sublime do que os céus, isso mostra a sua submissão, isso mostra a sua exaltação. Nós vimos Jesus ele ascendendo aos céus e sentado à destra da majestade. A sua oferta única, quando Jesus ele está lá na cruz, que ele vai entregar o seu espírito, ele diz: está consumado, um único sacrifício, uma única oferta. E ele pode dizer: está consumado. Versículo 28 diz: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Mas o escritor tem um cumprimento em mente, e também ele se refere ao Salmo 110, versículo 4, de modo que o que nós encontramos aqui no versículo 28 é que é o escritor de Hebreus, ele dizendo: olha, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, o fato do tipo, o fato do homem simbólico, vamos chamar assim, Melquisedeque, ele ter vivido antes, mas mesmo assim ele fala que a palavra do juramento veio depois, ou seja, depois que a lei tinha sido dada, depois que o sacerdócio de Arão ele já tinha sido promulgado pela lei, agora ele vai vir no livro do Salmo 110, versículo 4, agora nós encontramos aqui a palavra do juramento. Então esta é a ideia e este é o pensamento do escritor de Hebreus, com a intenção de mostrar que o sumo sacerdócio de Jesus ele é perfeito por causa disso. Então, amados, o que é que nós temos aqui? Qual é a suma daquilo que nós vemos em Hebreus capítulo 7? É a garantia de uma salvação perfeita. É uma coisa assombrosa a quantidade de cristãos hoje em dia que tem medo de perder aquilo que é garantido. Pessoas que têm medo de perder a salvação e de, inclusive, líderes
que tem medo de ensinar o que a Bíblia mostra, porque acredita que se for ensinar para seus irmãos que a salvação ela é perfeitamente garantida, vai fazer com que esses irmãos vivam de qualquer jeito. Quando, na verdade, a salvação ela não precisa ser exercida. O apóstolo Paulo, quando diz que é para nós vivermos a salvação, ele não quer que nós vivamos assim, seguindo a Cristo na base do medo, mas na base da gratidão. O sacerdócio perfeito de Jesus, ele serve para nos dar alívio da alma. Alívio. É para nossas almas ficarem aliviadas, é para nossos corações sentirem a paz que Jesus Cristo oferece, sentirem a alegria no Senhor e sentirem a segurança de que uma vida santa não deve ser baseada no medo de perder aquilo que recebeu, mas baseada na gratidão pelo fato de ter recebido aquilo que não merece, pelo fato de ter recebido uma salvação maravilhosamente graciosa. Então, o apelo que a palavra do Senhor faz para nós nesta manhã é esse. Que apelo é? O apelo de que nós devemos viver para a glória de Deus em gratidão. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que os nossos corações possam estar realmente preparados para fazer a Tua vontade e viver a Tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.